Olá pessoal, depois de muito tempo aí, né? Retomando nossas aulas. Eu juro que não é por descaso, viu? Eu peço perdão a todos. A coisa está meio complicada para mim, eu estou com muitas tarefas, mas nós vamos desembrulhar aí esse novelo, tá? Hoje a gente começa a falar sobre a noção de derivada, né? A nossa última aula a gente falou de limites, né? E isso veio lá, a gente está pensando agora em funções de várias variáveis, e aí a gente segue o mesmo percurso que nós percorremos lá no cálculo 1, né? O que foi feito para a função de uma variável. Então, a gente estuda primeiro a função, suas características, né? Domínio, imagem, gráfico. Depois a gente vem os limites, né? Já fizemos isso, continuidade. E aí a sequência, né? Vem a noção de derivada, né? A noção de derivada, ela aqui é um pouco mais complexa e por isso a gente vai se estender um pouquinho mais a esse respeito e teremos mais de um conceito relacionado com a ideia de derivada, né? Então hoje a gente aprende o primeiro conceito, que é a noção de derivada parcial, né? Derivadas parciais. Então, suponha que você tem uma função de duas variáveis definida num conjunto, né, subconjunto do plano, e x0 e y0 seja um ponto do seu domínio, tá ok? Então veja só, eu posso criar a partir da função f, eu vou fazer uma criação de duas novas funções. Na verdade, isso é somente temporário para que você possa compreender onde nós vamos chegar, tá bom? Então veja, você pega a função f e você fixa a coordenada y. Então eu vou criar uma nova função, chamando de p, e essa função p de x vai ser f de x, y0. Veja que é uma função de uma única variável, porque só quem varia aí é o x, o y0 é um valor fixo. Portanto, o p é de uma variável. Tá ok? Da mesma forma, eu posso fazer a segunda, só que agora fixando a abscissa, né? Fixando o x. Tá certo? Deixo o y livre, e aí eu estou criando uma outra função de uma variável também. A variável agora é o y, e aí eu estou dando o nome a ela de q de y. Veja, por que eu estou fazendo isso? Porque se essas duas funções são de uma única variável, significa que eu posso trazer o conceito de derivada que eu sei lá do cálculo 1. Então não estou introduzindo nada novo, eu só estou dizendo que você pode ter essa interpretação, pode fazer essa brincadeira, você pode fazer esse cálculo, tá ok? Então veja, usando a definição de derivada que nós temos lá do cálculo 1, a derivada da função p no x0 é o limite, né? Aquele limite incremental que a gente aprendeu lá, né? É o p de x0 mais h menos o p de x0 sobre h com o h tendendo a zero. Show? Se procedermos da mesma forma, eu posso fazer com a função q algo semelhante, só que a variável agora é o y, né? E aí a derivada do q no y0 é o mesmo limite, né? Vai ser o limite q de y0 mais h menos o q de y0 dividido por h, com h indo a zero. Show? Aí o que eu vou fazer agora? Sabemos fazer isso, não estou trazendo nada de novo. Estou derivando, né, uma função de x com relação a x. E embaixo eu estou derivando uma função de y com relação a y. Nada novo embaixo do sol. Legal? E aí, veja, se eu pegar e trouxer, eu vou trazer de novo a minha função f para essas duas definições e vou abandonar o p e o q, porque a função delas era só essa. Só para você ver que nós não estamos fazendo nada de novo. Tá? Então veja, se eu pegar o p de x0 mais h e usar a definição do p, né, vai ficar f de x0 mais h y0. Vou fazer isso com todas as ocorrências do P. Então, P de x0 vai ser f de x0, y0. Então, esse limite aí vai se tornar essa escrita aí, tá ok?
fazendo da mesma forma com o Q', né? Eu vou abandonar o Q e vou trazer o F. Tá ok? E aí esses dois limites que estão aí, que parecem ser novos, serem diferentes, na verdade não são, é o que eu vou chamar de derivada parcial da função f com relação a x, e o segundo, derivada parcial da função f com relação a y. Tá ok? Essa é a nossa definição de derivada parcial. Tá certo? Então, suponha que você tenha, estou repetindo agora, uma função de duas variáveis e x0 e y0 um ponto do domínio. Né? As derivadas parciais da função f em x0 e y0 são definidas como esse limitão aí, o primeiro, e esse outro limitão aí, o segundo. Veja que o que nós estamos fazendo em cada um dos limites. Quando eu estou derivando com relação a x, eu penso no y como constante, ele é fixo. Então a palavra é essa, né? A expressão é essa. Pensar na outra variável como constante. Então, se você sabe derivar uma expressão que tem x e constantes, então você sabe fazer a derivada parcial de f com relação a x. Quando for fazer a derivada parcial de f com relação a y, então você vai olhar o y como variável e todo o resto é como constante. Então, se você sabe derivar uma função que dependa de y e nessa expressão tenha constantes, então você sabe fazer a derivada parcial de f com relação a y. A única diferença agora é que você vai ter mais letrinhas, ao invés de números, representando constantes. Tá ok? Então, veja só. As notações são as mais diversas. Tá? Daqui a pouco nós vamos calcular derivadas parciais, vocês vão ver que não tem nada de miraculoso, de mirabolante. Tá? Eu quero somente chamar a atenção para a notação, porque ela tem muitas notações diferentes, e aí vocês precisam estar atentos que para não achar que quando topar com um livro que use outra notação, está falando de uma outra coisa que vocês não sabem, é a mesma coisa. Então, a notação que nós estamos usando aí nesse momento é a notação de Leibniz, né? A notação com esse del f, del x, né? É uma notação na forma de fração, né? Você pode usar também uma notação com a barra, essa barra vertical. Essa notação ela é útil quando você quer transmitir duas informações. Quais são as duas? Olha, eu calculei a derivada parcial num ponto qualquer, na verdade num xy, e eu ainda pretendo substituir no x0, y0, ou seja, não substituir ainda, vou fazê-lo depois, ok? Então você usa essa barra, e aí ao lado da barra, do lado esquerdo, você coloca a expressão obtida como derivada parcial, isso para um xy qualquer, quando você tiver feito para um xy qualquer, e indica ao lado direito da barra os valores onde você vai substituir, se esse for o caso, se você for substituir, tá ok? Você tem ainda a notação de índice, né, de subscrito. É uma notação, eu acho, muito mais bacana, assim, ela é mais simples, mais legível, mais rápida de ser feita, né? Então, quando você quiser dizer, olha, eu estou derivando com relação a x, bota o x como um índice, um subíndice do f, e bota o y quando você quiser indicar a derivada parcial com relação a y. Tá ok? É geral, é normal se usar a letrinha z para se referir à função f, né? Quando nós temos uma função de duas variáveis, ou seja, z igual a f de xy. Isso vai ser muito comum. Então, em vez de usar a letrinha f, pode ser que ocasionalmente a pessoa diga, olha, é o dz dx. Né? Se o z é o f, então ele está se referindo ao f, né, como a derivada parcial de f com relação a x no ponto x0, y0. A mesma coisa para o dz dy. Legal? Uma outra notação seria uma notação indexada também, só que usando números. Essa notação ela é mais comum em livros de física e também assim quando você tem função que tem muitas variáveis. Muitas variáveis. Nós estamos pensando aqui só em função de duas variáveis, mas essa noção de derivada parcial ela vai para qualquer quantidade de variáveis que você possa ter. Vale para n, tá bom? Quando você está derivando com relação a x e você tem n variáveis,
O x é a variável e todas as outras são constantes, tá certo? E aí a ideia vale para todas as variáveis. Então, quando você tem muitas variáveis, o uso de letrinhas ele se torna inviável, porque olha, pensa comigo aí. Se você tem 3 variáveis, aí você vai chamar x, y e z. As letrinhas até o momento ela atende, né? Vamos supor que você tenha 4. Aí você vai x, y, z e w, ó, escapamos. Se você tiver 5, quem vai ser a quinta? Usando uma letrinha, x, y, z, w, quem é a próxima? Percebe? E aí é inviável o uso de letrinhas e pense assim, se eu tiver uma função com 10 variáveis, o alfabeto se torna pequeno. Então, nesses momentos é usual você, para as variáveis, você chamar x1, x2, x3, xn, né? E quando você for escrever as derivadas parciais, você apenas diz f1 com 1 indexado, tá? E aí você está se referindo à derivada parcial com relação à primeira variável, que seria o x1. f2, aí seria a derivada parcial com relação à segunda variável. Tá legal? Então é interessante ter essa noção de que a primeira variável é 1, a segunda variável é 2, a terceira é o 3, e aí f1 é a derivada parcial com relação à primeira e assim vai. Tá ok? Esse é mais comum na física, tá? Ou em momentos da matemática onde você tem a função com muitas variáveis. Tá? Aqui na vida de vocês eu acho que isso não vai ocorrer, pelo menos aqui no curso de cálculo. 2, 3, 4 não ocorre. Nós ficamos brincando o tempo todo aqui com 2 e com 3. 2 e 3, 2 e 3. Em algum momento a gente chama o n só para dizer, ó, vale. Como agora, né? As derivadas parciais, eu posso estender a ideia para n variáveis, para 3, para 4, para 5, para 10, para n variáveis. Eu posso ter a noção de derivada parcial. Não é só para duas, tá certo? Mas a gente vai usar as letrinhas aqui, porque elas nos servem muito bem, o x e o y, tranquilo. Quando a gente for para 3, a gente joga o z, né, x, y, z, e chama o w a variável dependente, né? X, y, z seriam as independentes. E assim vai, né? Até 3, até 4, usamos letrinhas, não vamos usar a indexação numérica. Show? Podemos também usar o D1, né? Mesma coisa. O D aí ele entra como para indicar a derivada da função f com relação à primeira variável. Embaixo a derivada da função f com relação à segunda variável. Segue a mesma ideia da indexação numérica. Show? Você pode usar também, né? Voltar com o x e manter esse D. Então, veja que todas elas seguem o mesmo padrão, não dá para você se perder, tá ok? E aí, essas notações mais diferentes, elas ocorrem quando você está num livro que usa matemática, mas não é um livro de matemática, é um livro de engenheiro. Por exemplo, quando você vai estudar, se for o caso de vocês, né, processamento de sinais. Então, lá tem umas notações que são diferentes das notações usadas por matemáticos. Eles usam, não sei porquê, de repente não gostam, né? Eles acham que assim seria mais intuitivo, aí criam uma notação que, a meu ver, só complica, mas tá aí, né? Eu acho que cataloguei todas as que eu conheço, não conheço outras além, tá bom? Mas, se aparecer outras, elas seguirão mais ou menos essa mesma ideia aí, show? Então fica aí o nosso registro aí das notações possíveis para as derivadas parciais. Bacana? Veja, uma coisa que você pode me perguntar de imediato é o seguinte, professor, nós tínhamos uma interpretação para a derivada de uma variável lá no cálculo 1. Temos aqui uma interpretação também para esse caso aqui, sim. Sim, nós temos uma interpretação, eu vou tentar trazer ela aqui para vocês, e vocês vão ver que ela tem uma relação total com a relação lá do cálculo 1, com a noção que vocês aprenderam lá no cálculo 1. Tá ok? Então, suponha que você tem uma função de duas variáveis, tá ok? E você tenha um ponto qualquer do seu domínio. Tá ok? Eu vou... Né, aqui está o x0, suponha que você fez o gráfico é esse negócio bonitinho aí, tá bom? Você marcou ali o x0 no eixo x,
o y0 aqui no eixo y, foi lá e marcou, né, a imagem do f de x0 e y0. Eu aqui vou chamar simplesmente de Z0 quase que o tempo todo, para não ter que ficar dizendo f de x0 e y0. O Z0 é a imagem do x0 e y0, tá ok? Guarda isso, não está escrito em lugar nenhum, mas eu vou mantê-lo aqui de forma subentendida. Show? Tá ok? Então você tem esse ponto aí, veja que o P é um ponto tridimensional, tem 3 coordenadas, faz parte do gráfico, tá ok? E aí eu quero que você imagine o seguinte, olha, vamos pegar uma reta que seja paralela ao eixo X, passando pelo ponto X0 e Y0. Tá ok? Essa reta aí no plano é uma reta no plano XY. Ela está marcada aí em pontinhos azuis, vê se vocês conseguem me acompanhar. Todos os pontos sobre essa reta têm uma característica, qual é? Se você observar direitinho, você vai ver que todos os pontos dessa reta têm a mesma coordenada y, vai ser igual a y0. Né? Elas estão, por se tratar de uma reta paralela ao plano, ao eixo x, tá ok? Então todos os pontos daí têm essa característica, né? O x varia, mas o y é sempre fixo, é o y0. Vou pegar esses pontos, olha, eu estou chamando a atenção para isso porque eu quero calcular a imagem de todos esses pontos de uma vez só. Tá ok? Então, ou seja, eu quero calcular a imagem dessa reta. É óbvio que eu só vou poder fazer isso para os pontos dessa reta que estão dentro do conjunto ômega. Tá ok? E aí, quando você fizer a imagem, você vai ter uma curva. Tá bom? Essa curva vai ser os pontos do tipo f de x e y0. Tá certo? E aí veja que essa curva aí, essa função f de x e y0, é justamente aquela função que eu chamei de P. Me acompanham? Então, se você pegar um plano, vamos chamar assim um plano vertical, um plano paralelo ao plano XZ, posto em cima dessa reta aí, que a gente colocou no plano XY, tá certo? Então, esse plano contém a reta que está no chão e contém a curva. Você pode fazer, tipo um corte paralelo ao plano XZ. Então, se você fizer uma foto desse corte, você vai ter embaixo o eixo X, que é a reta, e em cima a curva. E aí você tem uma visão bidimensional, uma visão 2D, dessa curva num plano, ou seja, você pode ter toda a interpretação que você tinha pensando na função de uma variável. É só olhar para esse plano. E aí, veja, quando eu calculo a derivada da função P, né, se você pegar esse gráfico aí em cor de rosa, olhar para o ponto P grande, aquele de 3 coordenadas, e pegar a reta, que é a reta tangente, a inclinação dessa reta tangente é justamente a derivada do P, no ponto x0. Vê se vocês me acompanham. E aí, veja que esse P' de x0 nada mais é do que a derivada parcial que a gente acabou de introduzir. Ou seja, a derivada parcial, ela tem a mesma interpretação de coeficiente angular, só que agora, como você está num espaço, né, o seu domínio é 2 dimensões, a gente precisa falar em direção. Tá certo? Então, você está calculando um coeficiente angular de uma reta, né? Essa reta, ela pertence a um plano perpendicular, um plano paralelo ao plano XZ. Então, é como se você pensar em taxa de variação, seria talvez a melhor maneira de interpretar. Você está calculando o crescimento da função f numa determinada direção. Qual é a direção? Eu estou partindo do ponto x0 e y0 e andando paralelamente ao eixo x. Tá certo? E aí você tem uma taxa de variação, uma taxa de crescimento. Se você encontrou um valor positivo, vamos supor, calculei a derivada parcial no x0 e y0 e deu positivo. Significa que se você fosse um alpinista e essa superfície fosse uma montanha, então ao deslocar o x na direção, ao deslocar o ponto
XY paralelamente ao eixo Y, ao eixo X, perdão, o pontinho em cima da curva ele estaria subindo a montanha. Se a derivada deu negativa, o pontinho estaria descendo a montanha. Não sei se eu consigo ser claro. A maneira talvez mais simples de interpretar é o seguinte: você tem um ponto no chão e tem um ponto em cima. Né? O ponto de cima é a imagem do ponto de baixo. Imagine que você pudesse chegar com o mouse no ponto que está embaixo e movê-lo. E aí a liberdade que você tem é mover sobre essa reta pontilhada. Ao mover esse ponto sobre a reta pontilhada, o ponto que está na superfície vai ser movido junto. E aí o que vai acontecer? Ele vai andar sobre a superfície. Tá certo? Então, ao mover paralelamente ao eixo X, no sentido do eixo X, se a derivada deu positiva, significa que o pontinho vai subir a montanha. Ele estaria subindo. A montanha estaria no sentido de subida. Se a derivada é negativa, significa que você estaria descendo. O pontinho da superfície. Ok? Essa é a interpretação que nós podemos ter para a derivada parcial de f com relação a x. E aí, eu acho que é quase que imediato entender o que vai acontecer na outra direção. Tá ok? Você vai pegar agora uma reta paralela ao eixo y, passando pelo ponto x0, y0. Né? Todos os pontos dessa reta têm uma característica, qual é? O x agora é fixo, o y varia. Você vai calcular a imagem de todos esses pontos sobre a superfície. Você vai ter novamente uma curva. Né? Essa curva aí é o f de x0y, ou seja, a imagem dos pontos que estão sobre a reta paralela ao eixo y. Me acompanham? E aí, se você calcular essa função f aí é o que de y, né? Se você calcular a reta tangente no ponto P, essa reta vai ter uma inclinação que é justamente a derivada do Q no y0, que é, a gente viu no slide anterior, a derivada parcial da função f com relação a y. Então, aí você tem agora a interpretação qual é. Se pensarmos em taxa de variação, taxa de crescimento, você está observando, ao mover o ponto do domínio sobre essa reta paralela ao eixo y, vou mover. Ao mover na direção positiva do eixo x, se a derivada é maior que zero, significa que o ponto sobe, ele está subindo a montanha. Se a derivada é negativa, significa que ele está descendo a montanha, descendo a superfície. Show? Como coeficiente angular, é o coeficiente angular dessa reta tangente aí. Bacana? Bom, nada mais do que isso. Agora a gente só tem que aprender a fazer as contas, a fazer os cálculos, e passamos então a essa tarefa. Suponha que você tem aí uma função f de xy igual a x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y quadrado. E aí é pedido a você que calcule. Veja que eu usei a notação mais simples lá, f índice x, na derivada parcial com relação a x no ponto 2,1 e a derivada parcial com relação a y também no ponto 2,1. O que você vai fazer? Como é que eu calculo a derivada parcial com relação a x? Você olha a expressão, eu não falei, mas falo agora, né? Aquele limitão, ele está ali somente para que você perceba que o que você vai fazer, na verdade, é calcular a derivada como você já sabia. Então, assim, nós não vamos usar o limitão que está ali, não é nossa intenção. A intenção é que você perceba que é a mesma coisa da derivada que você aprendeu lá no cálculo 1, e então usemos o que a gente sabe sobre derivada de uma variável. Então, quando eu peço, olha, pega essa função aí e derive com relação a x. Então, eu estou pedindo para você, olha essa expressão e imagina só o x como variável. Todo o resto são constantes. Então, vá. Quando você olha o x ao cubo, qual a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Tá certo? Aí o segundo termo é x ao quadrado, y ao cubo. Olha para esse y ao cubo aí como se fosse um 2. Então, como é a derivada de 2x ao quadrado? Com relação a x. O 2 fica lá quietinho?
Não é isso? É o que você vai fazer, é a mesma coisa. Então o y ao cubo vai ficar aí quietinho e você vai derivar o x ao quadrado. Quanto é a derivada de x ao quadrado? 2x. Certo? O último termo é menos 2y ao quadrado. Isso aí você olha como uma constante. Imagine que isso aí fosse um 3. Qual é a derivada de 3? É zero. Então, acabou. A derivada parcial da função f com relação a x é 3x quadrado mais 2xy ao cubo. Não tem mistério, é uma coisa boba, uma coisa bacana, trivial. Show? Como seria então a derivada parcial com relação a y? Então você vai proceder da mesma forma. Olha para a expressão e imagina agora que a variável é o y e todo o resto é constante. Então, quando você chegar no primeiro termo, x ao cubo, é uma constante. Qual é a derivada da constante? Zero. Certo? Segundo termo, x ao quadrado, y ao cubo. Então você vai olhar para esse x ao quadrado como se fosse uma constante, um 2. Deixa aí. Como é que você deriva 2y ao cubo com relação a y? O 3 desce e em cima fica um 2, não é assim? Então vai ficar 3x quadrado. O x ao quadrado está aí porque não foi mexido, tá bom? 3x ao quadrado, y ao quadrado. A derivada de menos 2y ao quadrado com relação a y. Aí vai ficar menos 4y. Show? Muito simples, muito bacana, não tem mistério. É só isso aí. E aí, para você calcular no ponto 1, 2, aí você substitui. Vê aí se eu fiz as contas certas. Eu estou fazendo com muita pressa, então pode ser que esteja errado aí, não seja esse 16,8 não, mas eu conferi 2 vezes, tá? Eu estou ficando velho e gaga, pode ser que esteja errado, tá? Se tiver errado, vocês me avisam. Aí, veja, o que nós sabemos a respeito das derivadas de uma variável? Não tem uma coleção de regras lá. Todas aquelas regras, elas são aplicáveis aqui. Entre elas, a regra da cadeia. Então, veja, tem uma função f de xy, né, que é o seno de, abre parênteses, x sobre 1 mais y. Então, você tem uma composta aí, né, o seno com uma função que é uma função racional. Show? Quero que você calcule somente agora as derivadas parciais. Não precisa substituir em ponto algum, não. Quando vem sem dizer nada, fx somente, então eu estou pedindo para você calcular no xy qualquer. Tá? Então veja lá. Como é que você deriva, usando a regra da cadeia, o seno de alguma coisa, né? Aí você vai. Derivada do seno é o cosseno desse alguma coisa, vezes a derivada desse alguma coisa. E aí, veja, a derivada desse alguma coisa é em relação a x. Isso porque nós estamos agora calculando a derivada parcial com relação a x. Certo? Aí eu fiz somente a derivada do seno, o cosseno, mais a derivada da parte de dentro, eu deixei só indicado. Aí você vai usar agora o seu conhecimento aí. Né? Você tem uma expressão, como é que você deriva essa expressão que está aí dentro do segundo par de parênteses? Você pode usar a regra do quociente, né? Derivada de cima, menos de baixo, menos de cima, derivada de baixo, ou de baixo quadrado, certo? Mas eu acho que é desnecessário se você conseguir enxergar que você pode transformar isso num produto. 1 sobre 1 mais y vezes o x. E aí 1 sobre 1 mais y é constante, fica quieto. Você vai derivar só o x, a derivada de x é 1. Então vai ficar 1 sobre 1 mais y. Show? Mas, professor, não acompanha esse raciocínio não. Usa a derivada do quociente. É mais longa, mas é mais óbvia. Show? E agora a outra derivada com relação a y. Mesma coisa, você vai fazer a regra da cadeia de novo. Derivada do seno é o cosseno. Vezes a derivada do de dentro. Derivada do de dentro com relação a y. Aí não tem para onde correr, porque o y está embaixo, e aí eu vou ter que... Não dá para eu separar isso no produto onde só tem a x e o outro só tem a y, né? Como eu fiz na derivada parcial com relação a x. Então, regra do quociente. Aí você vai, a derivada do de cima é 0, vezes o de baixo, 0. Menos o de cima fica menos x. Derivada do de baixo, a derivada de 1 é 0, a derivada de y é 1, então vai ficar menos x. Sobre
de baixo ao quadrado. Então vai ficar 1 mais y ao quadrado. Vê se vocês me acompanham. Professor, cadê o menos? Ó, ele está no cantinho aí, ó, do lado esquerdo. Menos cosseno. Cuidado no inventar de multiplicar esse parênteses que está dentro do cosseno e o outro, a expressão que está fora. Essa expressão é fora do cosseno, viu? Nos dois casos. Dá até medo isso aí, viu? Acabou-se, não tem mais o que fazer, tá bom? Então aí, ó, a partir daí é só fazer conta e eu vou ficar só com esses dois exemplos mesmo, justamente porque não temos tempo a perder. Bacana? Mas você faz aí uns 4 ou 5 que já fica no sangue, você vai perceber que é somente a noção de derivada que você já, teoricamente, aprendeu lá no cálculo 1. Show? Quando a gente pode, né, pensar nas derivadas de ordem superior, derivada segunda, terceira, quarta, quinta e tal. Eu vou ficar aqui, eu vou chamar a atenção só para as derivadas de ordem 2. Já sabemos a notação para as derivadas de ordem 1, né? Eu já coloquei. Mas as derivadas de ordem 2, elas podem causar confusão, eu trago aqui. Não vou trazer as de ordem 3 ou mais, mas espero que o que eu for falar aqui seja útil, seja passível de ser transferido para outras ordens, né? Ordem 3 adiante, tá bom? Então, suponha que você pegou a função f, derivou com relação a x. Você tem uma nova função, né? Isso se você calculou a derivada parcial num ponto qualquer, x, y. E aí você pode pegar essa nova função e querer derivar novamente. Tá? Então veja, suponha que você derivou com relação a x e você quer derivar de novo com relação a x. Então você derivou duas vezes. Então, a notação que a gente vai usar é essa daqui, olha. A notação de Leibniz. Você tem um quadrado em cima do del, né? O rho, del, tá? Esse quadrado que está na parte superior, ele indica derivada segunda. Tá? E já o de baixo, ó, veja que ele não está em cima da letrinha grega, ele está em cima do x. Tá certo? É para indicar que foi derivado com relação a x duas vezes. Tá certo? Então, a parte de cima indica a ordem da derivada e a parte de baixo indica com relação a quem nós derivamos. Tá certo? Uma outra forma de representar essa notação seria usando a letrinha z, se você está chamando o f de xy de z, né? Segue a mesma ideia, ou f de xx, tá? Não bota x quadrado não, viu? Não faz sentido. É f de xx, se você tiver uma função, se você derivar 3 vezes, seria f de xx. Tá certo? Essa notação aí, professor anterior, que usa o quadrado, se fosse a derivada terceira, então seria um 3 em cima e embaixo um 3. Tá certo? Professor, eu posso pegar... perdão, estou botando... Para quem usa a indexação, né, a derivada parcial é indexada por números, indexação numérica. Então, em vez de usar f de xx, você vai encontrar lá f de 1. Isso aí ocorre em livros que não são de matemática propriamente, tá ok? Bom, aí um outro caso, né? Derivei com relação a x, e aí você obtém uma função de duas variáveis, e eu posso querer derivar o resultado em relação a y. A notação vai ser, veja o quadrado em cima, derivada segunda de f, e aí embaixo você tem, ó, o del y, del x, indicando o seguinte, ó, derivei primeiro com relação a x e depois com relação a y. Aí você vai... Professor, como é que eu sei quem é o primeiro, quem foi derivado primeiro, quem foi derivado segundo? É complicado. Do jeito que está sendo posto aí, é para você perceber que foi derivado primeiro com relação a x e depois com relação a y. Tá bom? Daqui a pouco vocês vão ver que essa não é uma preocupação que vale a pena e assim, vai ser muito tranquilo. Um garoto de 10 anos resolveu isso para vocês. De 18, deixa eu não mentir aqui. Se você estiver usando a anotação com o Z, né? É só tirar o F e botar o Z. A anotação indexada por letrinhas, então ficaria F de YX, né? Indicando primeiro X, depois o Y. A anotação indexada por número, F2, 1. Né? Professor, se eu quiser derivar primeiro com relação a Y, depois com relação a X, aí é o contrário. Vai ficar, só inverte a ordem de baixo.
né, dos índices também. Show? E por fim, se eu quiser derivar duas vezes com relação a y, seguindo a mesma ideia da derivação duas vezes com relação a x, é a mesma lógica. Tá bom? E aí tem um teorema, que é justamente o que eu quis colocar para vocês a respeito do garoto, né? Teve um cara que foi lá e provou o seguinte, olha, se a minha função for contínua, se for contínua, viu? Contínua. E o x0 e y0 for um número do domínio, um ponto do domínio, aí também é necessário que as derivadas parciais sejam contínuas, né? Eu quero me referir às de índice trocado, a derivada f com relação a x com relação ao fxy e o fyx. Tá bom? Se elas forem contínuas dentro do domínio, então esse camarada provou que tanto faz, a ordem não interessa, dá sempre o mesmo resultado. Então, se você derivar primeiro com relação a x, depois com relação a y, e o outro coleguinha derivou primeiro com relação a y, depois com relação a x, o resultado vai ser igual, e isso desde que as funções sejam contínuas, né? Se você estiver falando de funções contínuas. E aqui no nosso universo, quase sempre nossas funções são contínuas, serão contínuas. Tá bom? Então isso é um teorema muito útil para vocês, já que vocês não vão ter que se preocupar com a ordem de derivação. Show? Quem fez esse teorema foi esse camarada aí chamado Clairaut. Né? Eu não sabia, fiquei sabendo nessa aula de agora, pesquisando em vários livros, aí tem um lá que falou sobre esse cara. E aí esse camarada foi uma criança prodígio em matemática, né? Ele leu um livro de cálculo com 10 anos de idade, esse livro foi escrito pelo L'Hopital, e apresentou um artigo sobre geometria na Academia Francesa de Ciência aos 13 anos. Diga aí que eu estou inveja dessa galera. Com 18 anos ele publicou esse artigo aí, eu não sei se é um artigo ou se é um livro, pesquisa sobre as curvas de dupla curvatura. Né? É o primeiro tratado sobre geometria analítica tridimensional. E, além disso, ele trazia dentro desse tratado o cálculo a respeito de curvas tridimensionais. Até então não existia, tudo que se sabia era a respeito de curvas no plano. Né? Bacana. E aí tem esse teoreminha aí. A maioria dos livros não dá o nome, né? Mas é dele. Ok? Veja só, seguindo adiante, ó, isso aqui corresponde a tudo que eu tinha para falar sobre derivadas parciais. Eu vou falar agora somente duas aplicações bacanas, bonitinhas, em geometria, a respeito do plano, tangente e da reta normal. Tá bom? Então veja, conteúdo é isso, acabou-se. Eu vou agora aplicar, eu vou usar essa ferramenta para uma determinada tarefa. Ok? Então veja só. Suponha, eu vou pegar aquele mesmo gráfico que a gente tinha agora há pouco, né? E eu quero que vocês me ajudem o seguinte, olha, se vocês não lembram, né, eu quero calcular o plano tangente à superfície nesse ponto. Ou seja, eu quero um plano que somente toca nesse pontozinho aí, P. O plano tangente. Tá certo? Vê se vocês me acompanham. E aí eu vou precisar que vocês lembrem lá do que vocês aprenderam em geometria analítica, né? Sobre o plano, né? Vocês viram a equação de um plano, então eu vou precisar agora. Tá ok? Fiquem tranquilos que, caso você não queira aprender isso, lá no final isso aqui vai gerar uma fórmula, e aí se você gosta de decoreba, então você decora a fórmula. Tá? Eu só vou aqui deduzir como aquela fórmula foi alcançada. Tá? Então, quiser acelerar aí o vídeo, fica à vontade, né? Mas eu acho que essa é a parte mais bacana da aula de hoje. Então, você sabe lá do curso de geometria que a equação geral de um plano, ela tem essa forma aí, né? A, x, by, c, z igual a d. Bacana? Nossa tarefa, ela consiste em quero encontrar a equação desse plano. Então, você vai ter que determinar quem é o A, o B, o C e o D. Feito isso, você calculou a equação do plano. Essa equação é a equação de um plano qualquer, não é a equação só desse plano aí. É de um plano geral.
Tá ok? Então, veja, eu tenho uma informação, por enquanto. Qual é a informação? Meu plano, o que eu quero encontrar, ele é tangente. Se ele é tangente, ele toca naquele ponto ali que tem coordenadas x0, y0 e z0. Estão lembrados de quem é o z0? O z0 é o f de x0, y0. Tá bom? O que quer dizer que o plano passa por esse ponto? Significa que se eu pegar esse ponto e substituir na equação do plano, esse ponto resolve a equação, ele satisfaz a equação. Tá certo? Então eu vou pegar esse ponto, vou jogar na equação que eu quero descobrir, por enquanto ela está toda indeterminada, tá? Então vai ficar assim, ax0, by0 mais c0 igual a d. Quando eu souber quem é o a, b, c e d, isso aí, substituindo x0 e y0, isso vai dar igual, a igualdade vai ser validada, vai ser válida. Show? E aí eu descobri uma coisa, né? Que o d é igual a isso e eu posso levar esse d para a equação do plano anterior. Então isso ficaria assim, ó. Estou fazendo d igual a d. Na equação de cima, ax mais by mais cz igual a d. E na equação de baixo, ax0, by0, cz0 é d. Então, se d é igual a d, fica aí essa... Estou igualando as duas. O que eu vou fazer agora é passar tudo para um lado só. Vou agrupar tudo que tem A, junta, tudo que tem B, junta, tudo que tem C, junta. E aí ficou agora, essa seria, portanto, a equação do plano, veja, é a equação de um plano que passa por x0, y0, z0. De certa forma, o que foi que eu ganhei com essa manobra? Eu eliminei o D da minha equação e agora eu fiquei somente com a tarefa de descobrir quem é o A, o B e o C. Tranquilo? Aí vou fazer uma coisa que é bem simples, bem óbvia. Vou pegar essa equação e vou dividir ela toda por C. Feito isso, eu vou chamar A sobre C de A minúsculo, B sobre C de B minúsculo. E aí eu tenho agora a minha nova equação do plano. E o que foi que eu ganhei agora? Eu só preciso agora determinar o A minúsculo e o B minúsculo. Ou seja, eu tinha 4 variáveis, eu fui diminuindo, agora eu só tenho 2. Se eu descobrir quem é o Azinho e quem é o Bzinho, volto para cá e aí fechou a nota, já descobri quem é a equação do meu plano. Tá ok? Aí veja só o que nós vamos fazer. Eu vou pegar essa equação daí e vou fazer a interseção com o plano y igual a y0. Estão lembrados que a reta y igual a y0 fica no plano xy, tá certo? E aí, quando você faz a interseção de um plano com outro plano, você vai obter uma curva. Né? Só que na parte algébrica, né, se você coloca y igual a y0 na equação que está aí logo acima, né, o segundo termo, né, o termo que tem o b, vai zerar. Vê se me acompanha. E aí você vai ficar somente com a x menos x0 igual, mais z menos z0 igual a zero. Vou reescrever essa expressão e você vai ficar com isso daí. Tá certo? Aí veja só, geometricamente falando, né, quando você interceptou um plano com outro plano, você encontrou uma reta. Está aí destacada na figura como em cima da cor verde. Tá bom? Aí só que você viu o seguinte, indo mais atrás, né? Essa reta que está aí, ela é uma reta, por ela estar no plano tangente, ela é tangente ao gráfico da função. Não é isso? E aí veja, quem é essa curva em rosa? É a imagem do y igual a y0, dos pontos da reta que está embaixo. E aí essa reta é tangente a essa curva cor-de-rosa. E essa reta que é tangente à curva cor-de-rosa, a gente já sabe a inclinação dela. Qual é a inclinação dela? É a derivada parcial com relação a x no ponto x0, y0. Se você olhar para a equação que você tem no seu
aí na tela, né? Z igual a menos A, X menos X0 mais Z0, você vai perceber que o menos A é o coeficiente angular dessa reta. Então, por um lado, eu estou dizendo a vocês que o coeficiente angular é menos A, e pelo outro lado, eu estou dizendo que o coeficiente angular dessa reta é a derivada. Então, qual a conclusão? O menos A é a derivada de f com relação a x, ou seja, o A é menos a derivada. Opa, descobri o A. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento para eu tentar descobrir o B, e aí eu acho que vocês já devem estar com a bala na agulha para dizer quem é o B. Tá certo? Vamos prosseguir. Tá aí a equação do plano, né? Você vai fazer a interseção agora com o plano x igual a x0, né? O plano perpendicular, paralelo ao plano YZ, passando por essa reta aí, x igual a x0, certo? E aí, algebricamente, você vai substituir x igual a x0 na equação, vai zerar o primeiro termo, você vai ficar com o segundo e o terceiro, né? Deixa o z sozinho, você tem a equação da reta tangente, a reta tangente não, a reta interseção dos dois planos, né? Eu não estou desenhando o plano vertical, é o plano paralelo ao plano YZ, tá? E eu achei que ia ficar muito embolado, então eu tentei deixar mais claro, tá? E aí, quando você faz essa interseção, você encontrou uma reta, tá certo? Só que se você lembrar do que foi feito mais atrás, né, você tem uma curva que é a imagem dos pontos dessa retinha tracejada que está aí no plano XY. Então, essa reta ela é tangente a essa curva. Por que ela é tangente a essa curva? Porque ela está no plano tangente. Qualquer reta que você desenhar aí é tangente à superfície. Só que essa é especial, porque ela está paralela ao plano YZ. Ou seja, ela é justamente aquela reta que é tangente ao gráfico das derivadas parciais, né, na direção do eixo y, a derivada parcial com relação a y. E a inclinação dessa reta é a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0 e y0. Tá bom? Algebricamente, você descobriu assim, olha, z é menos b, y menos y0 mais z0. Esse menos b é a inclinação da reta. Então, as duas coisas juntas me dizem que o menos b é a derivada parcial. Tá ok? Ou seja, o b é menos a derivada parcial. E aí você descobriu o b. O que nós precisávamos? Do a e do b. Já tem o a e o b. Eu vou voltar agora lá para a equação do plano. Está aí na tela, essa é a primeira linha. Tá? Aí onde está o a minúsculo, eu vou botar o menos, derivada parcial com relação a x. Onde está o b, menos, derivada parcial de f com relação a y. E aí você tem a equação do plano, tangente, tá bom? Aí, veja, eu vou reescrever ela, porque o livro ele escreve de uma outra forma, colocando z menos z0 de um lado e o resto do outro lado. Então, essa equação ela fica assim, ó. Parece uma coisa horrorosa de se dizer, não, eu não consigo jamais decorar essa forma, mas veja que ela é quase que imediata. Você precisa de duas informações. Nós vamos ver essa equação novamente daqui a umas 2 aulas. E ela ainda vai ficar mais simples, mais bobinha ainda. Mas ela já está de uma forma tranquila. Você precisa inserir duas informações dentro dessa equação. Quais são? Primeiro, o ponto. x0, y0, z0. Então vai ficar ó, x menos x0, y menos y0, z menos z0. Escreve isso, tá bom? Z menos Z0 igual x menos x0 mais y menos y0. Aí do lado do x menos x0 você vai colocar um coeficiente. E do lado do y menos y0 você vai colocar outro coeficiente. Quem é esses coeficientes? Do lado do x menos x0, a derivada parcial com relação a x. Do lado do y menos y0, a derivada parcial com relação a y. Cuidado que é a derivada parcial no ponto de tangência. No x0 e y0. Tá ok?
Pronto, aí você tem a equação do seu plano de graça, né? Tem o ponto de tangência, tem as derivadas parciais, é só lembrar a fórmula e jogar que você tem a equação do plano tangente. Não tem mistério, é um negócio bacana. Perceba que se essa pergunta fosse feita a você no segundo grau, é quase impossível responder essa. Me dê o plano tangente dessa superfície aqui nesse ponto. Não tem como. Tá? É como se a matemática lá fosse pouca. Se você poderia fazer ainda uma pergunta além, né? Lá no curso de geometria você conhece uma reta chamada reta normal. Conhece o vetor normal. Então, se você pegar o plano e perguntar quem é o vetor normal, né? É o vetor perpendicular ao plano. Em geral, isso é muito simples de você ver. É só você olhar o coeficiente do x, o coeficiente do y e o coeficiente do z. Essas três coordenadas em ordem me dá o vetor n, que é o vetor normal. Tá bom? E aí você tem lá como é a equação de uma reta em três dimensões. Né? A equação de uma reta em três dimensões ela é feita da forma parametrizada. X igual a alguma coisa, y igual a alguma coisa, z igual a alguma coisa. Esse A0, B0, C0 é o ponto por onde a reta passa. E esse nx, ny, nz é o vetor normal, a direção da reta. Então você só precisa de duas coisas também, um ponto e um vetor. Tá ok? Aí, em nosso caso, a gente sabe que a reta, como a reta que é uma reta perpendicular ao plano, passando por x0, y0, então já está dito aí que passa por x0, y0, z0, ou seja, o A0, B0, C0 é x0, y0, z0. Então, essas três informações já estão dadas. E o nx, ny, nz é o vetor normal, a direção da reta é o normal do plano. E aí você vai pegar o teu plano, olha aí na equação em cima. Se você fizer uma distributividade, olha quem fica multiplicando o x. Aí você vai ver que é o df dx. Olha quem fica multiplicando o y. Aí você vai ver que é o df dy. Quem é que fica multiplicando o z? Aí é menos 1. Professor, como assim menos 1? Eu estou vendo que o z ali está sozinho, o coeficiente dele é 1. É porque a equação tem que ficar toda de um lado só, tá certo? E aí eu estou considerando que o lado de todo mundo vai ser o lado onde estão as derivadas parciais. Então você vai pegar o z menos z0, vai trazer ele aqui para o lado direito. Então esse z vai ficar menos z, o coeficiente é menos 1. Professor, e se eu passar tudo para o outro lado? Aí veja, o z vai ficar 1, mas as derivadas parciais vão ficar menos as duas. Aí não tem problema. Não tem problema. Tanto faz você, na hora de calcular a equação de uma reta, você olhar o vetor nessa direção ou o vetor voltando, dá a mesma reta. Tá ok? Então, dito isso, a reta normal teria essa cara aí, né? Ou seja, eu preciso somente do ponto por onde ela vai passar, x0, y0, z0, e as derivadas parciais, df dx, df dy e um menos 1. Fica multiplicando o t. Professor, esse t aí, esse t é um número real qualquer, é a maneira que a gente usa para parametrizar as retas. Né? Se você pegar o t variando no intervalo, então você vai ter um segmento. Se você pegar o t qualquer, o t variando de menos infinito até mais infinito, você tem a reta completa, né? Sem início e sem fim. Tranquilo? Então veja, aí são duas aplicações das derivadas parciais. Eu tenho duas, como é que eu posso dizer? Dois objetos geométricos, né? Plano tangente, reta normal, certo? E para encontrar esses dois objetos, eu preciso somente das derivadas parciais e o ponto. Né? O ponto de tangência e o ponto por onde a reta passa. Então, nada além de decorar a fórmula e substituir as informações, cada uma no seu determinado lugar. Tá bom? É como o Teorema de Pitágoras. O trabalho foi descobrir o Teorema de Pitágoras. Usar o Teorema de Pitágoras é fácil, é só você descobrir quem é o cateto A, o B e o C e saber colocar cada uma no seu lugar. Não é assim? É assim? Então pronto, aí é como se fosse uma fórmula. Tá aí a fórmula. O que você tem que apenas lembrar é, eu preciso de um ponto, x0, y0, para eu colocar aqui, x0, y0, z0, e das derivadas parciais para eu colocar aqui e aqui. Não tem mistério. Ah, professor, mas o senhor fez um monte de dedução. Sim, a dedução é o trabalho do Pitágoras.
Né? Deduzir o teorema de Pitágoras foi a tarefa dele. Usar é a nossa tarefa. Então, tá ok? Um exercício só para vocês sentirem como é simples. Suponha que você tenha essa superfície aí, z igual a 4x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2y. E um ponto, 1, 2 menos 4. Uma coisa que eu peço, por favor, ele está pedindo a equação do plano tangente nesse ponto. A primeira coisa que você tem que verificar, só para ver assim, eu não vou fazer isso com vocês, eu não gosto de casca de banana, mas um concurso ou uma outra prova, o cara pode fazer de sacanagem. Como você quer um plano tangente e o cara está dizendo que é nesse ponto aí, confere se esse ponto pertence ao gráfico. Não faz sentido eu pedir um plano tangente num ponto que não faz parte da superfície. Vocês concordam comigo? Então, a primeira coisa que você teria que fazer é, se eu colocar o 1 no lugar do x, o 2 no lugar do y e o menos 4 no lugar do z, essa equação fica valendo? Tá certo? Aí, se não valer, aí você não precisa nem resolver. Você vai dizer, o ponto não pertence ao gráfico. Então, não vai ter plano tangente. Tá ok? Tá ok? Então, por favor, né? Eu não fiz essa coisa, eu tô sendo hipócrita, né? Eu não conferi, confere aí para mim, tá legal? Eu confiei no livro, tá? Mas faça isso, você tem que fazer, tá bom? Então, por onde é que a gente começa? Veja o que há de bonito. Eu vou dizer qual é o plano, eu não vou desenhar nada, porque eu não preciso. É a tarefa que aquelas duas equações resolvem para você. Ela está dizendo, olha, não precisa, você não vai precisar desenhar nada. É somente substituir as coisas necessárias nos lugares corretos. Então, se eu estou precisando de um plano tangente, você vai precisar de um ponto, olha o ponto aí, já está dado. x0 é 1, o y0 é 2 e o z0 é menos 4. O que falta? As derivadas parciais. Então você vai pegar a sua função, calcula a derivada com relação a x, vê se dá isso mesmo, 8x. Né? Eu peguei 4x ao quadrado, quando eu derivei com relação a x, dá 8x. O restante é constante, quando eu derivo as constantes, dá zero. Derivada parcial com relação a y, aí já é o contrário. 4x ao quadrado, zero. Menos y ao quadrado vai ficar menos 2y. O 2y a derivada vai dar 2. E aí você vai ter que substituir no ponto x0 e y0. Tá bom? Lembra quem é o x0 e y0? 1, 2. Então o dz dx no ponto 1, 2. Ah, professor, mas o dz dx só tem x. Não interessa. É no ponto 1, 2, ele dá 8. Né? Você vai substituir só o x, que no caso é 1. Né? E aí 8 vezes 1 dá 8. Vocês vão conferindo aí. Substitui a derivada parcial de y com relação a y no ponto 1, 2. Vai dar menos 2. Confere aí também, vê se eu fiz certo. Pronto, já tenho o ponto e já tenho as derivadas parciais. O que a gente vai fazer? Z menos E0, x menos x0, y menos y0. Do lado do x menos x0 eu coloco a derivada parcial com relação a x. Do lado do y menos y0 eu coloco a derivada parcial com relação a y. Vê como é que vai ficar. Z menos E0 vai ficar z menos 4. X menos x0, x menos 1. Do lado dele eu coloquei o 8. Y menos y0 ficou y menos 2. Do lado dele eu coloquei a derivada parcial com relação a y, ficou menos 2. Pronto, está aí a equação do plano. O que falta fazer? Difícil isso? Não, é ridículo isso. Você vai agora só organizar. Então você faz aí a distributividade, soma o que puder somar, cancela o que puder cancelar, joga tudo para um lado só, vê se eu fiz certo aí, vai ficar 8x menos 2y menos e igual a menos 8. Quem é o vetor normal dessa reta? Perdão, desse plano? 8 menos 2 menos 1. Tá bom? Então, não foi pedido aí, mas suponha que o cara tivesse dito, eu quero a reta normal também, a reta normal ao gráfico, passando por 1, 2 menos 4. O que você vai fazer? Bota 1, 2 menos 4, né? E o 8 menos 2 menos 1 acompanhando o t aí. Acabou-se. Ridículo. Show? Era o que eu tinha para falar hoje. Fiquem todos com Jesus. Me perdoe a demora.
tá bom? Não é preguiça, não é procrastinação, é coisa demais para fazer, tá? Fora as 3 disciplinas que eu tenho um aluno de mestrado, tenho um aluno de especialização, tenho um professor trabalhando num artigo comigo, tenho família, e aí a coisa fica complicada às vezes, tá bom? Mas nós vamos desenrolar essa enlinhada aí. Um abraço, fiquem todos com Jesus.